Você ouviu então aí a informação de Londres e depois de Nova York, os nossos dois companheiros estavam aqui conosco, né? Mas nós vamos conversar agora, como é que se dá a saída? Simplesmente tchau ou tem passos para serem dados? O advogado, Dr. José Nantala, especialista em Direito Internacional do escritório Peixoto e Cury, ele está aqui conosco. Dr. Nantala, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Nantala. Nantala, como é que se dá o procedimento? Tem cláusulas para serem cumpridas ou é simplesmente bye-bye? Como é que é? Bom, Heródoto, o que é interessante discutir hoje, que eu lembro quando eu estava estudando esse tema em Portugal, lá em 2005, 2006, todo mundo dizia muito sobre as hipóteses de entrada de países na União Europeia. Ninguém queria sair. Naquele período ninguém falava em ir embora. Ninguém falava nisso, muito pelo contrário, havia grande animação, inclusive pelo próprio desempenho econômico da União Europeia, dos países principais da União Europeia naquela época, e mesmo do Brasil, o mundo estava numa vibe diferente, né? E agora a gente vê, pela primeira vez, alguém querendo sair, né, da União Europeia. E um sócio muito importante, né? Mas também foi pouquinho, hein? 51 a 49, é isso ou não? Foi, 52, 48, 50, 49, por aí. Está dividido. Então, só que o que foi feito, a gente tem que, como você bem disse já no começo, existem etapas. Não é assim, teve o referendo no Reino Unido, saiu da União Europeia. Não. A gente tem que ver esse movimento com calma, porque esse referendo foi feito para os governantes do Reino Unido saberem se a população queria ou não que o o Reino Unido continuasse. Quer dizer, eles não decidem diretamente? Não. Não é uma decisão terminativa? Não, é uma decisão, eu duvido que o Parlamento, Cameron, claro. o Parlamento ou qualquer pessoa do governo britânico vá contrariar esse referendo. Mas não é terminativo no referendo? Não. Não, vai depender do governo agora, do Parlamento e tudo mais. O que vai acontecer é que agora o governo britânico vai ter que notificar um órgão da União Europeia, que é o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é a reunião dos chefes de governo ou chefes de Estado dos países membros da União Europeia. Com essa notificação, começa uma negociação dos termos para a retirada do Reino Unido da União Europeia, né? Então, não é assim, porque o Reino Unido, dentro do universo da União Europeia, ele assumiu diversos compromissos com os países. Então, não é simplesmente, olha, não quero mais, vou embora. Ele tem compromissos a honrar. E tudo isso vai ter que ser negociado entre a União Europeia e o Reino Unido para que se dê a efetiva saída. Existe um prazo no artigo 50 do Tratado da União Europeia de 2 anos a partir da notificação para que seja rescindido o contrato, entre aspas. Agora, quando é que começaria, por exemplo, a fiscalização dos vistos? Olha, agora nós vamos exigir também passaporte e visto de quem mora na União Europeia. Não pode mais entrar qualquer um. A situação do visto é um pouco diferente do que acontece com a União Europeia em si. Essa regulação dos vistos está prevista num acordo que é fora do âmbito da União Europeia, que é o acordo Schengen, né? Então, o brasileiro vai continuar entrando na Inglaterra sem visto, porque há um acordo entre o Brasil Schengen, e esse acordo é um acordo que retira a necessidade de visto. É um acordo bilateral. O acordo Schengen é um acordo multilateral entre diversos países que não necessariamente os países da União Europeia. Então, é uma questão diferente. Agora, o que dá mais problema é que tem muitas empresas, que, como a União Europeia tem dentro dela um dos princípios que é talvez o mais importante, que é o da livre circulação, não só de mercadorias, mas como de pessoas e de empresas. Tem muitas empresas que têm suas sedes espalhadas pela Europa toda, mas que tem talvez um quartel-general, uma parte mais central em algum país fora da Inglaterra, e que vão ter que agora estudar como é que as coisas vão acontecer, porque
não estão mais submetidas àquele regime da livre circulação. Vai ter uma diferenciação agora em questão de taxas. Quer dizer, agora as mercadorias, então, do Reino Unido poderão, para entrar na União Europeia... Vai ter alfândega. Vai ter alfândega. Vai ter... Algumas serão taxadas, outras não, umas taxas maiores. Tá. Como se fosse um outro país qualquer. Um outro país. É como se fosse uma exportação do Brasil para a União Europeia. Mas isso só lá na frente, quando for efetivada a saída do Reino Unido. Isso não é, ainda favas contadas. Foi o primeiro passo, o passo talvez mais difícil, que é o referendo, ou seja, uma vontade popular. E foi uma votação não só foi uma votação expressiva, foi cerca de 70 e poucos por cento das pessoas que podem, dos eleitores foram votar e deu essa votação apertada, mas passou. Então agora vem a parte da negociação. E na negociação vai se levar tudo isso em conta. Então. Não é um processo rápido e fácil. Então, deixa eu tirar mais uma dúvida. Vamos dizer, a mídia internacional bate muito na palavra referendo. O referendo lá não tem a mesma extensão que tem no Brasil, tem outro significado. Aqui no Brasil o referendo é pós elaboração de uma lei. Aqui seria um plebiscito, é isso ou não? Tem as diferenças aí técnicas entre referendo e plebiscito. O que aconteceu lá, eu acho que o que é mais importante a gente entender dessa história é que houve um sufrágio, uma manifestação da maioria da população britânica levada por esse ambiente de crise, esse problema gravíssimo das imigrações e dos problemas envolvendo direitos humanos em outros países, essa discussão global, esse problema de governança global que nós estamos vivendo e que vem, na verdade, demonstrando que... É interessante que outros países da União Europeia receberam até impacto maior dos refugiados do que o Reino Unido. A Grécia, por exemplo, a Península Balcânica também. A Áustria, idem. A Hungria. Sim, e a Inglaterra, ela não começou, ela entrou na União Europeia em 73. Então, e antes, entre 51 e 73, ela ainda fazia até alguns movimentos para dar uma minada na iniciativa dos mercado, países fundadores. Na época era com o mercado comum ainda ou não? Mercado comum europeu ou não? Não, antes disso. Antes disso, Benelux? Na época do... Ela incentivou outras formações parecidas com a Dinamarca, com os países nórdicos que não faziam parte da União Europeia ainda, não eram um dos 6 fundadores, né? Fazia esforços para tentar melar, né? Mas depois entrou no jogo, entrou parcialmente, não adotou o euro. Então, a Inglaterra sempre teve essa postura um pouco, um pezinho aqui, um pezinho lá, mas ter um rompimento radical como é o que agora se sugere, como é o que agora se inicia, era uma coisa um pouco distante, porque ainda mais agora com a aproximação da União Europeia com os Estados Unidos, com o acordo internacional que vem sendo negociado há tantos anos e que agora saiu, é algo realmente estranho do ponto de vista econômico, do ponto de vista internacional e estratégico se pensar, mas é uma vontade da população, sem dúvida, levada por esse ambiente de crise. E por questões internas, né? Não é porque ele olhou lá, não, por questão interna. Natália, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. O advogado José Natália está aqui conosco. Natália, você viu aí o vídeo da BBC, muito bem feito, muito didático, etc. Tem alguma coisa ali que te chamou a atenção, não? O que primeiro, eu trouxe informação bem colocada do artigo 50, né? E o que eu acho que é importante é que, além dessa negociação que tem que ser feita entre as autoridades europeias com as autoridades britânicas para que se dê a retirada, de fato, esse é um movimento que vai afetar a vida de muita gente e que vai trazer consequências não só econômicas, mas também do ponto de vista humano para muitos imigrantes, inclusive ingleses, como bem disse o trabalho da BBC. Tem britânicos morando na Europa inteira e tem gente da Europa morando na Inglaterra. Vai ter que ser resolvida toda uma situação, regularizada toda uma situação
porque é uma união que já dura desde 73. Então, uma situação que vai... O próprio presidente da comissão, o Juncker, da Comissão Europeia, já deu o recado hoje, dizendo, olha, não vai ser um divórcio amigável. Não vai ser amigável? Ele disse que não vai ser. É francês, né? Franceses e ingleses sempre tiveram essa rivalidade do alho contra o rosbife. É verdade, desde a época da Tríplice Entente. Então, aproveitou para dar as estocadas dele. Mas independentemente disso, ele está certo. Vai ter muita coisa para ser discutida. Não, é capaz até de ficar tão complicado esse divórcio, que os noivos queiram voltar a casar de novo. E falar assim, quer saber aquilo ali? Vamos fazer um outro referendo? Vamos ver se a gente aceita não separar. Vai ser muito complicado mesmo. É interessante que outros países, né, querem entrar na União Europeia. Aliás, nem estão situados na Europa. Eu tive recentemente no Azerbaijão, eles querem entrar, a Geórgia, que é ex-república soviética, quer entrar também. A Turquia gostaria de entrar e não está podendo. É incrível isso. É que realmente a gente está vivendo um ambiente de crise e quando se instala uma situação dessa por tantos anos, né, desde 2008 até hoje, o mundo dá seus passos, só que ainda está um pouco titubeante. As coisas acontecem, essa xenofobia, o medo das pessoas aumenta, as pessoas olham mais para dentro de si. E todo aquele desenvolvimento que teve de 60 anos de integração, né, pode ir por água abaixo por conta desse ambiente. Foi o que aconteceu um pouco também com o multilateralismo, que a gente teve de desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio nas primeiras 3 décadas dela, e a estagnação que nós temos hoje também é fruto. Então tá lá. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, nós vamos aqui para o intervalo. Já a gente volta com outras informações. Nós temos mais informações ainda a respeito dessa decisão feita pelo povo do Reino Unido, né, para que a gente possa entender a magnitude e a importância que tem nós estamos chamando aqui de plebiscito e lá eles chamam de referendo. Em 20 segundos.